O Nair pergunta se está tudo bem e fala que ele gostou da tatuagem no rosto dela. Dá pra ver que ela não demonstra interesse, mas ele fala que ela é incrível, mas ela diz que não está interessada. Ele fala que ela não precisa ser tão rude e ela diz que tem namorado, então ele fala que ele lamenta em saber disso. Ele fala que é uma pena que o namorado dela tenha feito andar a pé. Ela diz que ela está andando a pé porque ela quer, afinal de contas aonde ela vai é logo ali na frente. Ele fala que ela não tem um bom namorado, afinal de contas ele a fez andar a pé, e ela pergunta o que ele quer. Ele fala que está tentando conhecê-la e pergunta qual o nome dela. Ela fala que ela não tem nome e ele pergunta por que ela é tão rude. Ela fala que ela não está sendo rude, que ela falou desde o começo que ela não está interessada e que ela não o conhece. Ele fala que eles não se conhecem ainda e diz que ele é novo por ali. Ele fala que é assim que as pessoas se conhecem, mas ela diz que ela nem olhou pra ele. Ele pergunta o que isso tem a ver, afinal de contas ela poderia nem ter visto ele. Ela fala que agora já olhou pra ele, já falou com ele, mas que ele não faz o tipo dela. Ele fala que então ele não faz o tipo dela, diz que entendeu e deseja um ótimo dia pra ela. Ele fala que quer dizer que ele não faz o tipo dela e diz que nós vamos ver. Ela pergunta se esse carro é dele e quando ele diz que sim, ela fala que de jeito nenhum esse carro é dele. Ele pergunta como assim, ela fala que de jeito nenhum, e ele pergunta o que ela quer dizer com de jeito nenhum. Ela pergunta se esse carro é alugado, mas ele fala que o carro é dele. Ele pergunta o que essa garota está fazendo e pergunta pra ela e aí. Ela fala que só disse isso porque algumas pessoas alugam carros, mas ele fala que não é o caso. Ela pergunta se não é e ele fala que não é. Ela fala que só quis dizer que o carro dele é muito legal. Ele fala que não tem nada de errado com as pessoas que alugam carros. Ela pergunta se ele está bravo, mas ele fala que ele não está bravo, mas que ele só está dizendo. Ela fala que está parecendo que ele está bravo, mas ele fala que não e que ele só está transmitindo um pouco pra ela da mesma energia que ela transmitiu pra ele no começo. Ela fala que está tentando recomeçar, mas ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela fala que ele também já está exagerando e que o carro dele é muito legal. Ele fala que ele também acha esse carro legal, afinal de contas foi por isso que ele comprou. Ela fala que gostaria de uma segunda chance e ele pergunta se ela quer uma segunda chance e diz que ele vai sair do carro. Ele pergunta se ela mora ali mesmo e ela diz que sim. Ele pergunta qual bairro que ela mora e depois que ela diz, ele fala que entendeu. Ele fala que o nome dele é Nair e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ela pergunta por que ele não quis apertar a mão dela e ele fala que é sempre bom ter cuidado com os germes. E diz que ele só está tentando não ficar de cama. Ela fala que vai dar um espaço pra ele, mas ele fala que não está afim desse tipo de jogo, senão ele vai embora. Ela fala que ele que está jogando e ele pede pra ela chegar mais perto. Ela fala que está tentando falar sério com ele e como ele pergunta o que ela disse, ela repete novamente. Ele fala que ele também quer falar sério e pergunta por que ela voltou e ela diz que voltou pra falar com ele. Ele fala que ela fez uma tatuagem bem no rosto e diz que ele gostou. Ela agradece e ele pergunta há quanto tempo ela tem essa tatuagem no rosto. Ela diz que fez há alguns meses e ele fala que chamou a atenção dele. Ela pergunta se foi a tatuagem dela e ele diz que é diferente. Ela diz alguma coisa, mas ele fala que não conseguiu ouvir. Ela diz que não estava querendo falar com ele no começo porque ela não o conhecia e que ela não tem o costume de falar com estranhos. Ele pergunta se essa é a justificativa e ela diz que sim. Ele fala que entendeu. Ele fala que ela é muito bonita e pergunta se ela poderia dar uma volta. Ele fala que ele gosta do que vê e ela diz que ela é uma mulher hispânica. Ele fala que gosta disso e em seguida fala que tem muito carro passando e a convida para entrar. Ela pergunta se ele pode abrir a porta e ele pergunta se ela tem mãos. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ele pergunta se é a primeira vez que ela entra num carro como esse. Ela diz que sim e fala que o carro dele é muito fofo. Ela fala que é melhor nem tocar e ele fala que ela pode ficar à vontade. E mais uma vez ela elogia o carro dele e ele agradece. Ele pergunta quais são os planos dela para hoje e ela diz que estava querendo ir para o shopping. Ele pergunta se ela vai no shopping e ela diz que sim. Ele pergunta se ela vai com o namorado dela ou com as amigas dela e ela fala que vai sozinha e que se ele quiser ele
ele pode levá-la, mas ele responde dizendo que ele não tem nenhum motivo para ir no shopping. Ela fala que ela poderia ajudá-lo a ficar mais estiloso. Ela diz que ela também poderia ajudá-lo a escolher uma cor melhor. Ele fala que ele tem todo tipo de roupa no armário dele, mas que nada disso vai adiantar se ele não fizer o tipo dela. Ela fala que não é que ele não faça o tipo dela, mas que ela não é solteira. Ele pergunta se ela não é solteira e ela diz que não. Ele pergunta então por que ela voltou e ela fala que voltou porque ele estava querendo falar com ela. E ele fala que na verdade ela só quis falar com ele depois de ver o carro. Ela fala que não foi por causa do carro e que ela quis dar uma segunda chance pra ele. Ele fala que se ela está em um relacionamento, ele não acha certo eles estarem ali conversando. Ela fala que ela não está gostando disso e ele pergunta como assim, fala que ele que não está gostando e diz que ele está sendo sincero. Ela fala que realmente ela não está gostando desse clima e ele fala que ela está tentando enganar o namorado dela. Ele pergunta como ela se sentiria se o namorado dela estivesse dentro de um carro com outra mulher, mas ela diz que ela confia o suficiente no namorado dela e que ela não ligaria. Ele fala que está percebendo que ele está perdendo o tempo dele e pede pra ela sair. Ele fala que vai abrir a porta pra ela e ela pergunta se vai ser assim mesmo. Ela o chama de falido e ele dá tchau pra ela. Holanda começa o vídeo dizendo que ele não vai mentir e fala que essa garota que está vindo é muito linda. Ele diz oi e pergunta como ela vai, e ela diz oi pra ele. Ele pergunta qual o nome dela e fala que o nome dele é Landa, e ela diz que o nome dela é Rose. Ele fala que ela tem um nome bonito e ela agradece. Ele pergunta se ela é dali mesmo da cidade e ela diz que sim. Ele fala que isso é legal e que ele veio de Nova York. Ela pergunta se é verdade e ele diz que sim. Ele diz que como ele a achou muito bonita, ele resolveu parar pra falar com ela. Ela diz que agradece mais e ele pergunta qual o problema. Ela diz que não e ele fala que talvez eles possam se conhecer, mas ela diz que não e agradece. Ele diz que eles podem começar com uma conversa e fala que como ele acabou de se mudar, ele está tentando conhecer novas pessoas. E mais uma vez ela diz que não e agradece. Ela pergunta qual o nome dele e já ele pergunta o que ela disse. Ela pergunta o nome dele e ele pergunta se ela quer saber o nome dele e fala que ele já disse que o nome dele é Landa. Ela fala que gostaria de conhecê-lo, mas ele fala que não está conseguindo ouvir e pede para ela chegar mais perto. Ela fala que gostaria de conhecê-lo e ele pergunta se ela quer conhecê-lo e ela diz que sim. Ele fala que ainda há pouco ela não estava interessada em conversar com ele. A princípio ela fica sem saber o que dizer, mas em seguida fala que agora ela sabe que ele pode dar uma boa vida para ela. Ele fala que ele não vai fazer isso e pergunta por que ela quer conhecê-lo. Ele fala que ela acabou de deixar claro que não estava interessada. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que o carro é dele. Então ela diz que é um carro muito legal. Ele pergunta o que ela quer e fala que ele já estava prestes a ir, e ela pede pra ir com ele. Ele pergunta por que ela quer ir com ele e fala que ela nem o conhece. E mais uma vez ela pede pra ir com ele e mais uma vez ele fala que ela não o conhece. E como ela fica sem saber o que dizer, ele pergunta se ela pode dar uma volta. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta sobre o que ela quer conversar. Ele fala que não gosta de perder o tempo dele e ela fala que gostaria de conhecê-lo. Então ele fala que ela pode entrar e ela pergunta se ela pode entrar e ele diz que sim. E quando ela entra, ele pergunta como ela está. Ela diz que está bem e também pergunta como ele está. Ele fala que ele está bem, mas que ele está querendo saber o que aconteceu ali fora e se ela não gostou do que ela viu. Ela diz que sim, mas prefere mudar de assunto e pergunta quantos anos ele tem. Ele fala que tem 26. Ela fala que então ele tem 26 e ele pergunta quantos anos ela tem. Ela fala que tem 30 e ele fala que ela está muito bem para 30 anos. Ela agradece e, por incrível que pareça, ela pergunta se ele quer ser o namorado dela. Ele pergunta se o que ela quer dizer, se ele quer ser o namorado dela, e ela pergunta se ele quer, mas ele diz que ele nem a conhece. Ele fala que para ser namorado de alguém, primeiro precisa conhecer a pessoa. Ela fala que se ele quiser ser o namorado dela, ele pode levá-la para o shopping, fazer compras, e ele pergunta fazer compras. E ela diz que sim e fala que eles podem ir para o shopping fazer compras. E mais uma vez ele pergunta fazer compras e ela diz que sim. Então ele pergunta por que ele a levaria para fazer compras.
compras. Ela fala que se ele quiser ser o namorado dela, mas ele fala que nunca disse sobre ser o namorado dela e sim que eles deveriam se conhecer. E mais uma vez ela fica ali sem saber o que dizer, mas em seguida fala que ela gostaria de conhecê-lo. Ele fala que não é porque eles vão se conhecer que ele tem que levá-la para fazer compras no shopping. Ela fala que se ele realmente quiser conhecê-la, ele vai precisar gastar o dinheiro dele. Então ele pergunta da onde ela é. E depois que ela diz da onde ela é, ele pergunta se lá funciona dessa maneira. E ela diz que sim. Ele pergunta se para conhecer alguém precisa gastar dinheiro. Ela diz que sim, e ele pergunta o que ela vai fazer por ele. E ela fala que não sabe. E mais uma vez ele pergunta e ela diz nada e fala que ela é bonita. Ele pergunta se só pelo fato dela ser bonita, se ele tem que levá-la para fazer compras. Ele fala que isso não vai acontecer e pede para ela sair. Ele fala que ela é interesseira e que ele não curte interesseiras. Ela diz que tudo bem, mas ele fala que não está tudo bem. Ele fala que tentou conversar com ela no começo, mas que ela não quis conversar com ele até ver o carro dele. Ele fala que ele sabe que ela não está interessada nele e mais uma vez pede para ela sair. Ela diz que tudo bem, ele fala que vai abrir a porta para ela.